Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é estrelas. Vamos entender quais são os tipos, a vida e morte, entre outras características das estrelas. O objetivo da nossa aula e habilidades da BNCC são analisar o ciclo evolutivo do Sol, nascimento, vida e morte, baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos nesse processo do nosso planeta. Você já se perguntou o que são estrelas? Como que nós podemos ver essa luminosidade no céu? Por que uma estrela é mais brilhante que a outra? O que é uma estrela? As estrelas são corpos celestes que emitem luz própria. Nós já vimos em uma aula anterior que é devido à queima de um combustível que acontece no interior do núcleo da estrela que nós temos essa emissão dessa luz, a emissão dessa energia. As estrelas também podem ser caracterizadas como esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares de fusão. Muito bem, o que acontece no seu núcleo, a reação nuclear, a queima desse combustível é responsável pela emissão da luz. Consequentemente, você pode ter, observando pela gravitação da Terra, esse tempo de luminosidade. Quanto que uma estrela vive? Por que ela é mais brilhante que outra em relação à distância? Isso tem a ver relacionado com a posição da Terra? Vamos entender melhor. Graças à gravidade, podem se manter vivas sem explodir por trilhões de anos. As estrelas, elas emitem luz e energia na forma de calor, que se propaga na forma de radiação pelo espaço. Só na Via Láctea, por curiosidade, nós temos entre 100 e 400 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela, a estrela maior observada aqui da Terra. Por que ela é maior? Será que ela realmente tem mais massa? Ou tem alguma a ver com outra característica dessa estrela? Como que as estrelas se formam? Vamos relembrar uma aula que nós tivemos sobre astronomia? Aqui nós temos a caracterização de nebulosas. As nebulosas são nuvens de gás e poeira que estão em intensa gravitação. Esses elementos que estão em intensa gravitação entram em colapso. Aqui nós temos o que chamamos de contração dos gases. Quando há contração do gás, nós temos reações que são observadas no núcleo da estrela. Então, quando você tem contração do gás, a concentração desse gás acaba sendo observado e há o aquecimento, elevação de temperatura. Nesse momento, nós temos a formação da protoestrela, que é a fase inicial da vida útil da estrela. Muito bem. Após atingir uma alta temperatura, a partir dessas reações, nós temos aqui a fusão do hidrogênio. Quando há a formação do hélio a partir dessa fusão, aqui nós temos as reações nucleares que são observadas. Quando há essa reação, há consequentemente liberação de energia. Portanto, aqui nós temos a transformação de uma protoestrela, o que chamamos de uma estrela no seu ciclo inicial. As estrelas podem ser classificadas em diferentes tipos. Nós temos as anãs brancas, anãs vermelhas, anãs amarelas, estrelas gigantes azuis e supernovas e estrelas gigantes vermelhas. Quanto o tempo de vida de cada uma? O que tem de diferença entre uma estrela e outra? Vamos entender? Anãs brancas. Essas estrelas são observadas no colapso, no final da vida de uma estrela. Portanto, aqui nós temos o processo chamado de estágio final. Nesse momento, a estrela não tem mais o brilho característico, não tem mais a mesma temperatura, não há mais reações nucleares acontecendo. Consequentemente, você já observa ela no seu estágio final. Todas as estrelas vão passar por esse processo, chegando a se tornar anãs brancas. As anãs vermelhas, quem são elas? São as estrelas de maior presença no universo. As anãs vermelhas possuem massa pequena, brilho fraco e temperaturas consideradas mais baixas que a do Sol. Então, grande parte das estrelas que nós observamos no céu se caracteriza como uma anã vermelha. Por quê? Menores que o Sol, consequentemente devido à sua massa, e também o seu brilho um pouco mais fraco em relação ao nosso Sol. Anãs amarelas. Aqui nós temos uma estrela em alta atividade, com grande capacidade de reação nuclear. As anãs amarelas apresentam atividade em seu núcleo, no qual ocorrem as reações de fusão nuclear. Aqui nós temos o que chamamos de sequência principal. É o ponto alto da vida de uma estrela. Por exemplo, o Sol, nesse momento, ele se encontra caracterizado como uma anã amarela.
alta produtividade, alta reação nuclear, alta temperatura, intenso brilho. Gigantes vermelhas. As gigantes vermelhas são estrelas que já estão em estado avançado do seu ciclo. Devido a esse longo tempo de formação do seu ciclo, eles já têm um tamanho maior, caracterizado em relação à anã amarela, que é a fase anterior. Apesar do tamanho maior que a gigante vermelha apresenta, ela tem uma densidade menor, ela tem uma menor massa. Então é como se fosse uma gigante que tem menor massa, considerada a partir da comparação com outras estrelas. Mais uma vez, em relação à anã amarela, que é a fase principal de uma estrela, que é um intenso brilho, a gigante vermelha ela tem menos brilho comparado. Em aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol se tornará uma grande gigante vermelha. Nós comentamos que a anã amarela é a fase principal. O Sol está caracterizado nessa fase. Consequentemente, em algum momento ele vai se tornar uma gigante vermelha. Quando isso? Daqui a 5 bilhões de anos. Gigantes azuis e supernovas. Essas estrelas possuem grande quantidade de massa e intenso brilho. Apresentam temperatura extremamente elevada, também devido às reações nucleares que acontecem. Elas podem apresentar até 25 vezes a massa do Sol. Aqui nós temos a representação de uma estrela das constelações das Três Marias. Olha o tamanho dela caracterizado em relação ao Sol. E as supernovas são estrelas muito jovens e com curto ciclo de vida. Vamos observar a imagem sobre o ciclo evolutivo das estrelas. Aqui nós podemos observar as diferentes fases. Nós temos a nebulosa, que é a fase inicial da formação da estrela. As gigantes vermelhas. Comparem a diferença entre a estrela gigante vermelha e o Sol, que é uma anã amarela. Observe também a anã branca, no seu período final aqui da evolução da estrela, que vai se tornar depois o buraco negro. As estrelas, quando não tem mais a reação nuclear, acabam se tornando depois um buraco negro. Características de uma estrela. Brilho e luminosidade. Por que nós observamos uma estrela mais brilhante que outra? Por que as estrelas têm essa diferença? Você já pensou numa lâmpada, na potência de uma lâmpada? Nós observamos no mercado 100 watts, 60 watts. A potência de uma lâmpada não muda, independente de onde você colocá-la. No quarto, na sala, em outra região mais distante, a potência se mantém a mesma. A potência é a luminosidade da estrela, ou seja, a quantidade de energia que ela emite. Então essa característica intrínseca, ou seja, já da própria estrela, não se altera, independente do local onde ela está. Então, independente da distância da estrela até a Terra, a luminosidade se mantém a mesma. A luminosidade é o cálculo do raio da estrela, do seu diâmetro, pela sua temperatura superficial. E o brilho? Por que nós observamos uma estrela mais brilhante que a outra? Isso sim tem a ver com a distância. Por que o Sol é a estrela mais brilhante para a gente? Porque ele está mais próximo. Então, brilho tem a ver com a distância. Essa característica observada. Constelações. Olha que imagem linda. A constelação representa um conjunto de estrelas e objetos celestes numa determinada região. Cada constelação apresenta uma estrela mais importante. Essa estrela mais importante é chamada estrela alfa. Aqui nós temos a representação de algumas constelações. A constelação de Cão Maior, claro que o nome da constelação tem a ver com o seu formato. Como se pudéssemos fazer esses riscos até os pontos e formar um animal, um outro objeto. Observem, constelação de Fênix, Ursa Maior, constelação de Órion. A constelação de Órion possui as Três Marias ali no centro. Ursa Menor, Andromoeda, o Cão Menor, olha, uma constelação que é caracterizada por duas estrelas. E a nossa famosa Cruzeiro do Sul, que eu tenho certeza que você já conhece. Você sabia que a bandeira do Brasil tem várias constelações representadas? Nas estrelas observadas na bandeira do Brasil, nós podemos observar a constelação Cruzeiro do Sul, Escorpião, aqui representada. Observem a número 9. Não parece o esqueleto de um escorpião? Triângulo Austral, representado por 3 estrelas na proporção de um triângulo. Cão Maior, Cão Menor.
Nas estrelas da bandeira do Brasil aparecem 9 constelações e 27 estrelas em representação a cada uma das unidades da federação. A posição delas representa o céu do Rio de Janeiro no dia em que foi proclamada a República no país, em 15 de novembro de 1889. Vamos realizar alguns exercícios? Observe a imagem ao lado. Qual é o nome da constelação observada? Será que você consegue identificar uma constelação que a gente acabou de observar? Na bandeira do Brasil, inclusive? Esqueleto de qual animal que está aqui representado? Aqui nós temos a constelação de Escorpião. 2. Estrelas são corpos celestes com luz própria. Analise as alternativas e indique a incorreta. Letra A. Anãs brancas, apesar de emitir brilho, não existem reações de fusão acontecendo no seu núcleo? Letra B. Anãs vermelhas são as de maior presença no universo. Gigantes vermelhas são estrelas em estágio avançado de seu ciclo de vida? Letra D. Anãs amarelas, estas podem apresentar 25 vezes a massa do Sol? Qual é a nossa resposta incorreta em relação às características de cada tipo de estrela? A nossa resposta incorreta é a D. Estrelas que podem apresentar 25 vezes a massa do Sol são as gigantes azuis e não as anãs amarelas, que nós já comentamos nessa aula. 3. Observe a imagem ao lado. Você consegue identificar uma constelação? Qual é a constelação que está aqui representada? Olha, dica, em formato de cruz. Quem é essa constelação? Aqui nós temos a constelação Cruzeiro do Sul, muito observada aqui. 4. São derivadas do processo de colapso de outras estrelas da sequência principal, consistindo no seu estágio final. Letra A, anãs brancas. Letra B, anãs amarelas. Letra C, anãs vermelhas. Ou letra D, gigantes azuis. Qual é a nossa resposta correta? Letra A, são as anãs brancas, que são aquelas observadas no estágio final de uma estrela. 5. Sobre as nebulosas, marque a alternativa incorreta. A. Nuvens formadas de poeira e gás, hidrogênio e hélio. B. São responsáveis pela morte de estrelas. C. São responsáveis pela formação das estrelas. Qual é a nossa resposta correta? Letra B. As nebulosas são responsáveis pela morte de estrelas, ou seja, a nossa alternativa incorreta. Vamos de dica? Aqui nós temos um aplicativo que você pode observar as constelações. Ele é também chamado Mapa das Estrelas. Pode ser baixado no App Store ou no Google Play. Esse aplicativo tem a aplicação de astronomia que possui a interface de utilizador minimalista e fácil de usar, o que o torna uma das melhores aplicações astronômicas para adultos e crianças que desejam explorar o céu noturno. Vamos observá-lo? Para baixar esse aplicativo é muito fácil. Vamos entrar na loja de aplicativos, aqui usamos o Google Play, mas você pode utilizar a loja de aplicativos no seu smartphone e digitar o nome desse aplicativo. Vamos explorar algumas constelações. Aqui nós temos a constelação de Centauro. Olha a característica de uma imagem de um centauro em volta das constelações. Aqui nós temos os pontinhos, que são as estrelas, e são ligadas por esses traços que delimitam o desenho. Então nós temos a constelação de Centauro. Olha, quando você vai girando, ele vai te mostrando várias constelações que podem ser observadas aqui de Imperatriz. Constelação Hidra. Nós temos várias constelações. Então, olha, nós podemos ampliar a nossa visão, ampliar o nosso conhecimento a partir de aplicativos de astronomia. Sempre faça buscas, pesquisas relacionadas à observação de planetas ou observações espaciais a partir dos aplicativos. Vocês gostaram da dica? Viu como é super interessante explorar o universo de forma tecnológica? É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre estrelas, constelações. Até uma próxima!